Até 1930 só havia campeão. Os campeões ou era América ou Sport. Então o Sport foi 16, o América o Sport foi 16, 17, o América 18, 19, o Sport 20. Houve uma cisão naquela época na federação o América disputou por uma liga independente que foi campeão, quer dizer, poderia ter sido campeão inclusive em 1920. E hoje o América seria hoje na história o primeiro penta, né? Porque a gente perdeu, porque logo em seguida, 21 e 22, o América voltou à liga dos outros clubes, que o próprio América fundou, ajudou a fundar, participou da fundação em 1915. E 21 e 22 o América ganhou, inclusive em 1922 havia uma moda, houve uma moda na época que quem ganhasse o título de 1922 seria chamado na história campeão do centenário. Daí o nome do América campeão do centenário, porque em 1922 completava-se o primeiro centenário da independência do Brasil, que havia sido em 1822. Depois o América voltou a ser campeão em 1927 e finalmente em 1944. De lá para cá, realmente a gente acumulou vitórias também, derrotas, tivemos alguns períodos inativos, mas nunca a América deixou realmente de ter o charme e o glamour, não é? que acompanhou toda a sua história. Olha, eu cheguei para aqui em 55, isto é, 11 anos depois do famoso título de 44 do América. Eu alcancei o América, ainda era a quarta força do futebol pernambucano. Não tinha estádio, mas tinha sua sede lá na Estrada do Arraial, muito boa, por sinal. O departamento social que se movimentava, eu participei até de algumas festas de carnaval, principalmente lá, na sede do América. E o América, por ser um time simpático e por ser ainda considerado a quarta força do futebol pernambucano, ainda fazia clássicos. Eu me esqueci do título de 2 dos 3 clássicos, mas de um eu me lembro aí, não esqueci nunca. Era quando ele jogava com o Náutico, que fazia o famoso clássico da técnica e da disciplina. Nome bonito, né? Sugestivo. Vi ainda passar pelo América treinadores de prestígio aqui no Nordeste. Dante Bianchi foi um deles, treinador que passou por grandes clubes daqui do Nordeste, Sport, Santa Cruz, Bahia, Salvador. Passou também pelo América. O América, na época, nós não tínhamos ainda o Campeonato Brasileiro. O primeiro campeonato a nível nacional foi de clubes. Foi a primeira Taça Brasil, final de 59, começo de 60. O Bahia foi campeão, por sinal. E nessa época, até essa época, o que nós tínhamos era o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. O América fornecia jogadores da seleção de Pernambuco. Tinha uma bela zaga, Geroldo e Cido. Era convocada essa zaga para a seleção. Dario, um atacante do América, eram jogadores convocados para a seleção pernambucana que disputava o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Você veja que quando eu cheguei para aqui, o América tinha ainda um relativo destaque no contexto do nosso futebol. A América teve um goleiro, Lessa, para você ter uma ideia da importância de Lessa. Lessa, depois o América vendeu Lessa ao Sport Clube Bahia. E Lessa foi campeão pelo Bahia, o famoso Esquadrão de Aço. E Caetano Veloso fez uma música e cita Lessa, o goleiro que fechou a barra dentro da Bahia. Em 55, foi antes de 55, porque o Flamengo foi tricampeão em 55. A linha de média, que na época não se chamava linha média, era Dequinha, Tomires e Astrogil. Dequinha e Tomires saíram do América para ir ser campeão, tricampeão pelo Flamengo do Rio de Janeiro. Meu pai foi com minha família
meus tios, a vida deles toda esportiva foi no América. E papai faleceu em 1960. O América, na década de 50, entre 50 e 60, disputou o título 2 vezes com o Náutico, 52, 54, com o Náutico, foi vice-campeão. Foi, na época, tinha um torneio início, que era muito importante aqui. O América foi campeão de torneio início nessa década. E papai foi que construiu esta sede que nós estamos. Então, depois do falecimento dele, ele morreu muito novo, com 49 anos. Quem continuou na frente do América não teve a garra e o poderio de levar à frente as aspirações daqueles americanos tradicionais. Também é o seguinte, naquela época não era diferente de hoje no que diz respeito a dinheiro. Os presidentes eram pessoas ricas e eles bancavam toda a competição, todos os campeonatos. Então, o sócio era mais um sócio que vinha para as festas, entendeu? Se você vê os estatutos da época, o sócio tem vários tipos. Praticamente você não proclama o sócio do futebol. Era o sócio atleta, o sócio dançante, sei lá, coisa desse tipo. Então, eu acho que durante os 10 anos que o América foi muito voltado para a área social, para o social, perdeu um pouco o foco. E quando quis voltar, já tinha perdido muito tempo. E os outros tinham desenvolvido, entendeu? O Náutico, o próprio Santa Cruz, cresceu muito depois de 55, 56, foi super campeão. O Sport ficou mais forte ainda, e o Náutico também acompanhou, e o América não conseguiu sequer pegar mais um vice-campeonato depois do último, 1953, 54, coisa desse tipo. Não se pode exatamente situar a razão ou as razões que determinaram a queda do América. Esse fenômeno já aconteceu em outros lugares. Eu acho que o mais forte de todos eles aconteceu na Bahia. Eu era criança na Bahia e o time mais popular da Bahia era o Ipiranga, amarelo e preto, que desapareceu. Surgiu o Bahia em 31, e lá vem o Vitória, foi embora o Ipiranga, sumiu. O time do América, embora não tivesse estádio, mas o Santa Cruz não tinha estádio e cresceu da maneira como cresceu. O Santa Cruz não tinha a sede que tinha o América, o Santa Cruz era um casarão, ali na Avenida Beberibe, o velho casarão da Avenida Beberibe. E acabou crescendo e se transformou nesse gigante que nós temos hoje aqui em Pernambuco. O que eu acho é que naquela época o América deve ter tido algum conflito político, talvez tenha ficado um pouco isolado. Naquela época também tinha muito rolo nas federações, nas competições, não era como é hoje, um negócio mais profissional. Isso eventualmente pode ter influenciado. Acredito também que naquela época também havia o glamour da parte social, e o América tinha um clube que era um dos mais cotados, né? Era o Náutico e o América. O Sport praticamente não tinha sede e o Santa Cruz tanto pior. Então o América disputava com o Náutico até, inclusive, a sociedade, etc. Aqui no América mesmo tinham festas famosas, muitos autores, muitos cantores, orquestras famosas desfilaram aqui no nosso palco. Fala-se, eu não tenho certeza, mas que Roberto Carlos, a primeira vez que veio em Recife, cantou aqui, tocou na nossa sede. Quer dizer, hoje jamais ele viria cantar, é um outro conceito, mas à época ele queria um espaço e aconteceu aqui. Algumas famílias tradicionais de Pernambuco eram americanas.
Mas me parece que essas famílias, elas não formaram gerações de americanos, porque os seus membros foram saindo, um foi para o Sport, o outro foi para o Santa Cruz, o outro foi para o Náutico. Não houve a renovação dessa geração de americanos. A ausência de títulos também, essas coisas todas, não se sabe exatamente o que foi. Sua torcida só cresce quando esse clube traz títulos para o clube. A partir do momento que outros clubes do estado começam, você tem americanos que hoje, já a grande maioria, falecidos, que foram americanos. Os filhos destes americanos passaram a torcer para o Sport, para o Santa Cruz, porque era o clube. Quando ele tinha 10 anos, a juventudezinha dele, com 14, era um time que começava a ganhar título. Então ele ouvia falar muito em Sport, em Náutico, em Santa Cruz. Ele passou a ser torcedor desses clubes. Então o América foi ficando sem torcida. Hoje, o América é um clube muito querido por todas as outras torcidas. É o segundo clube de todos os torcedores de Pernambuco. E tem uma torcida reduzida. Então o América não alcançou esse tempo em que os campeonatos estaduais classificavam as suas equipes para os campeonatos nacionais. Para a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, isso, mais aquilo. Não havia ainda esse critério, não havia ainda essa forma de disputa do Campeonato Brasileiro. O América não pegou esse tempo, começou a cair antes que houvesse isso. Teria sido uma forma de estímulo para que o América, né, se fortalecesse, crescesse, melhorasse, fosse melhorando. Mas não teve, até isso faltou ao América. Talvez isso tenha sido também um dos fatores importantes para que o América caísse. O presidente Carlos Alberto, ele partiu para interiorizar o campeonato e começou cada vez mais a enfatizar que o clube que não tivesse o estádio não poderia competir. Em algum momento o América ainda conseguiu fazer algumas disputas por aqui, mas depois nós tivemos que ir para outras cidades, porque nós não tínhamos estado. Aí passamos por Jaboatão 2 vezes, chegamos a jogar em Pojuca, Bonito, várias cidades. Mas antes disso a gente disputamos em Ipujuca, disputamos em Jaboatão 2 vezes, e depois nós realmente partimos para ter uma dificuldade financeira cada vez maior, porque agora já não existiam os presidentes ricos. Começaram a aparecer outros conceitos, por exemplo, os clubes já não podiam mais oferecer nada a seus sócios, porque, primeiro, o próprio mercado começou a levar o consumidor de festa, o consumidor de divertimento, para as praias, para os grandes eventos. Aí você imagina, Ivete Sangalo jamais teria cantado no América, nem mesmo no Sport, nem mesmo no Santa Cruz, nem mesmo no Náutico, no Português, porque o ambiente já não favorece. Favorece o quê? Locais abertos, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, várias bandas. Então as superfestas deixaram de existir, os clubes não tiveram mais como faturar. O Sport pagava 2 meses de salário do seu time com o resultado dessas festas. E essas festas simplesmente deixaram de existir. Em 2014, a América vai fazer 100 anos. E poucas são as instituições que vivem 100 anos. Então houve um ano que nós paramos de dividir, porque simplesmente não tinha receita. Mas aí, uns 5, 6, 7 anos depois, a gente retornou já desta feita em Bonito, e aí nossa história recomeçou. Eu acho que o América agora está num crescendo. Acredito que nós deveremos, nos próximos anos, ter boas soluções. Em 2014, nós temos aí 100 anos, nós temos algum terreno que nós estamos negociando numa região metropolitana para fazer um centro de treinamento. Quer dizer, é um trabalho assim de médio prazo. Nós
Nós subimos no ano passado. Esse ano, eu tinha dito que o nosso objetivo esse ano era não cair, né? E não caímos. 2012 a gente já vai galgando outras coisas mais. O Salgueiro já vem há um bocado de tempo disputando o Campeonato Pernambucano. O Salgueiro tem uma prefeitura por trás, né? Então existem algumas facilidades que o América não tem, tá? E o América, esse é o primeiro ano da Série A1 da América, né? O América, eu estava comentando um dia aí atrás, nós quando fomos começar o campeonato da Série A1 desse ano, nós começamos em novembro, final de novembro, né? Parece que na última semana de novembro, para fazer exame médico, ver. Então nós tínhamos, em novembro do ano passado, 4 atletas nossos, sendo 3 juniores e 1 profissional. Era o plantel do América, tá? Então, e a estrutura nenhuma, basicamente nenhuma, né? E nós fomos tentando criar uma estrutura. Hoje a gente já tem algumas coisas que são elementares para se ter numa disputa de campeonato, material de treino de físico, que a gente não tinha nada, freezer, uma série de pequenas coisas que fazem uma falta danada quando você percebe que não tem. E esse ano, quando nós formos iniciar, se Deus quiser, em novembro, nós vamos ter já um plantel com 12 atletas. 12 a 14, eu acho que 14 atletas, sendo 4 ainda juniores e 10 profissionais. E o nosso preparador, e o nosso técnico, e a nossa comissão técnica toda já acertada, né? Nós já temos um pré-contrato com o nosso treinador. Ele vai treinar uma equipe da Série A1, da Série A2, mas quando acabar o campeonato da Série A2 ele já volta para a gente começar a trabalhar o campeonato de 2012. Então, a gente, se tudo der certo, nós vamos começar o campeonato de 2012 muito mais bem estruturado e muito mais bem equipado do que começamos desse ano. Por enquanto eu estou participando do campeonato, mas em 2014 é o ano do centenário do clube, nós vamos buscar o título do campeonato. É ilusão, é sonho, mas pode até ser, mas existe um projeto para isso. Quem tem coração verde e branco tem que ser América, América do meu coração. Quem tem coração verde e branco tem que ser América, América do meu coração. Entra num campo para ser 1000 vezes campeão.